aula de revisão para a prova. Então a gente tem essa aula e tem a próxima aula, ela vai ser revisão da prova, certo? Ou seja, vai ser só resolução de exercícios. Então, minha promessa é que para vocês eu vou montar uma lista de exercícios com os conteúdos que vão cair para ser uma prova, mas vocês vão se basear principalmente pelas questões que estão no AVA, até o conteúdo de forças intermoleculares. Eu vou combinar que vai na prova de vocês, certo? Vocês resolvem aqueles exercícios lá que já vão dar uma base muito boa para que vocês consigam fazer a prova. Não se preocupem ainda com a avaliação de aprendizagem, tá bom? Deixem para fazer aquilo ali depois da prova. O principal, os exercícios que estão em cada etapa, em cada capítulo. Beleza? E amanhã, 3 horas da tarde, não, amanhã às 2 da tarde, a gente está em extensão. Você vê, eu não esqueci, em tese não tenho nenhum compromisso, a não ser que dê cria. E amanhã é feriado ainda, mal nem sabia que era feriado, mas é. Certo? Mas como eu sei que ninguém vai pra praia, então a gente vai, a gente não faz nada, né? Nós vamos nos reunir amanhã para poder dar essa aula de extensão para vocês. Combinado, pessoal? Para quem está me perguntando ainda, muitos têm até o dia 30/5 para me mandar o trabalho de extensão, que o que eu quero de vocês são não é o nome? Os relatos de experiência. Exatamente, Julia. E a gente ainda tem mais um encontro de extensão fora de amanhã, que eu quero fazer um apanhado com vocês de como é que foi a experiência de vocês, certo? Que é um encontro de 3 horas que a gente vai meio que fechar todo o projeto, toda a experiência de vocês para poder escrever o portfólio final, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos começar a aula. Galerinha, a gente está bem adiantado, certo? Mas não se preocupe. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química Geral. Nós vamos estudar hoje balanceamento e estequiometria. Como eu sei que a gente está bem adiantado, o que é que eu estou pensando em fazer? Tirem dúvidas, tá bom? Eu não vou endoidar para que vocês vejam o conteúdo. Eu não estou com a agenda apertada com vocês, não. Eu tenho tempo. Então, se vocês travarem aqui, qualquer coisa eu continuo essa aula na próxima. Porque a próxima é revisão, mas eu acho que a gente consegue terminar hoje essa parte. Certo? Stack é o quê? Vocês já ouviram esse nome, né? Estequiometria? Lockdown não. Stack é o quê? Estequiometria. E o que é isso mesmo, professor? Basicamente, estequiometria é uma forma de calcular a quantidade de reais. Oi? Você está espelhando a tela? Tô não? Não. Ah, tô não. Ó aí, ó. Ó, valeu. Tô não. Ó. Thank you very much. Boa noite, Natália. Como é que você está, minha querida? Sejam bem-vindos. Balanceamento de estequiometria que vamos estudar hoje. Esteque é o quê, professor? Estequiometria, o terror do ensino médio. Qualquer criatura, qualquer aluno meu que estiver aqui nessa sala que não teve dor de cabeça com estequiometria no ensino médio, não é comum, tá bom? O que é isso mesmo, professor? Pessoal, estequiometria basicamente é a forma de calcular quantidade de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química. É a forma de calcular. Isso é estequiometria. Pessoal, uma coisa muito importante. Vocês vão ver estequiometria em geral, vocês vão ver estequiometria em química orgânica, vocês vão ver estequiometria em físico-química, vocês vão ver estequiometria em química analítica, vocês vão ver estequiometria em controle de qualidade de medicamentos, vocês vão ver estequiometria em qualquer tipo de matéria, disciplina que envolva alguma coisa de equação química, tá bom? Então, é um assunto assim, se você entender, você resolveu 10% do seu curso de dor de cabeça de ensino, de estudo, tá bom? Beleza, continue aí. Antes de continuar, antes de começar a falar com vocês dos cálculos estequiométricos, eu quero abordar alguns conceitos, certo? Isso aqui, pessoal, é uma reação química. Eu mostrei para vocês na aula passada o esquema, né? Eu tenho à esquerda os meus reagentes, eu tenho à direita os meus produtos. Se a gente tiver a aula passada. Certo, isso é o padrão, né? Vai ser sempre assim. Exatamente. Sempre à esquerda os reagentes e à direita os produtos. Isso ficou claro para vocês, né?
Agora repare nesses números que eu também mostrei para vocês. Ó. 3, 1, 2. 3, 1, 2. O que é que esses números têm a ver, professor? Esses caras são chamados de coeficientes estequiométricos. E o que o what the hell é um coeficiente estequiométrico? Eles vão indicar a quantidade de moléculas daquele composto que está participando da reação. Mostrei para vocês de uma forma bem animada na aula passada, mas quer dizer o quê? Que eu tenho 3 moléculas de H2. Eu tenho 3 moléculas de H2 participando dessa reação. Eu tenho uma molécula de N2 e vai formar 2 moléculas de NH3. Certo? É isso que esse coeficiente estequiométrico está me dizendo. 3, 1, 2. Ele está dando a proporção. Tá bom? Se você reparar, ó, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Dos reagentes. Olha os produtos. Eu tenho 1, 2, 3 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3 átomos de hidrogênio, que na total de 6. E eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Beleza? Então percebam que, além de indicar a quantidade, são eles que fazem aquela coisa que a gente chama de balanceamento, que apavora muita gente por aí. Beleza? 3 moléculas de H2 reagem com uma molécula de N2, formando 2 moléculas de NH3. É isso que esses coeficientes estão dizendo para a gente. A questão é que é impossível pesar uma molécula. Vocês concordam comigo? Se eu pedir para você pesar em um átomo de hidrogênio, você vai conseguir? Não vai. Certo? Eu não consigo pesar que seja uma molécula, que seja um átomo ou que seja um íon. Ou seja, eu não consigo avaliar essa reação em um ambiente real. Certo? Eu não consigo pegar 3 moléculas de H2 e ver a reação dela com uma molécula de N2. Como é que eu faço então, professor? Aí é que está a genialidade. Um cientista chamado Amadeu Avogadro, analisando diversas reações, certo? Chegou a uma constante, que é o famoso número de Avogadro. Mas o que é esse número? Como eu disse, é uma constante, certo? É um valor que não muda. Que quando é... grande lance de Avogadro. Quando essa constante de Avogadro, quando ela é multiplicada pelo número de moléculas, de átomos ou íons, ele traz esses valores para o mundo empírico, que é o mundo que eu consigo testar. É o mundo que pode ser medido. Beleza? E quanto é que é o valor? Esse valor que é constante? É esse númerozinho aqui, pessoal, que eu quero que vocês decorem. Tatuem no braço, tá bom? 6,02 vezes 10 a 23. Isso é o famoso número de Avogadro, que vocês também conhecem como o famosíssimo mol. Certo? Então, o que é um mol? Um mol, pessoal, é 6,02 vezes 10 a 23. O exemplo que eu gosto de dar disso. Me respondam aí no chat, por favor. Quanto é que é uma dúzia? Hein? Então, se eu falar dúzia, vocês percebem, vocês conseguem imaginar 12. E se eu falar meia dúzia? Se eu falar um par? Eu tilt, um par? Quanto é que é um par, pessoal? 2 é um par, exatamente. Se eu falar uma centena, então vocês percebem que é uma palavra que remete a um número? 12, centena, milhar, milhão, par, meia dúzia, dezena, certo? O que é o mol? Essa palavra mol remete a um número. Que número é esse? 6,02 vezes 10 a 23. Certo? Então, se eu falar para vocês, pessoal, hoje eu comi uma dúzia de uvas. Eu vou ter comido 12 uvas. Vocês não vão entender eu dizendo isso?
Comi uma dúzia de uvas hoje, ó. Comprei uma dúzia de ovos. Ganhei uma dúzia de laranjas. Vocês vão entender que eu estou falando de 12 uvas, 12 ovos, 12 laranjas. Se eu falar para você, cara, eu peguei um mol de folhas de papel. Um mol de papel. O que é que eu estou falando? Que eu peguei 6,02 vezes 10 a 23 folhas de papel. Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam o que é o famoso número de Avogadro? É esse número. 6,02 vezes 10 a 23. 6,02 vezes 10 a 23. É tipo compra e batom, sabe? 6,02 vezes 10 a 23. Esse é o valor do mol. Beleza? O que é que esse número faz? Ele traz um valor que eu não consigo para um número que eu preciso medir. Então, 3 moléculas, uma molécula e 2 moléculas, quando eu medir de Avogadro, 3, eu vou ter o quê? 3 mol de H2. 1 vezes 6,02 vezes 10 a 23. 1 mol de N2. 2 mol de 3. Travou a apresentação, é impressão minha. Vocês Tá estão me ruim, ouvindo? viu, Minha internet professor? Tá caiu? travando. Mas está travando a minha voz também? Tava. Meu ventilador está resolvido. Meu ventilador é fácil. Tá travando a voz ainda, galera? Oi, oi, oi. Tá não. Melhorou? Melhorou. Deixa eu voltar aqui. Vocês pegaram até. Vocês conseguiram entender esse princípio de que o mol é esse valor de 6,02 vezes 10 a 23. Show? Vocês conseguiram entender aquela analogia que eu fiz? Quando eu digo que eu peguei 12 ovos, uma dúzia de ovos, eu estou falando 12 ovos. Se eu falar que eu peguei um mol de ovos, eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 23 ovos. Show isso? E vocês entenderam quando a função do mol, da constante de Avogadro, é pegar um valor, não consigo pesar, por exemplo, eu não consigo pesar uma molécula, e trago para a realidade, eu trago para uma massa, para uma medida que eu consigo pesar. Essa é a função do número de Avogadro. Ou seja, quando eu multiplico a molécula, o número de moléculas, 3 moléculas, ó, pelo número de Avogadro, é como se eu dissesse 3 dúzias. Quanto é que é 3 dúzias, pessoal? Não é 3 vezes 12? Sim ou não? Vocês entendem isso? Eu quero 3 dúzias de ovos. 3 vezes 12 ovos. Eu quero 3 mols de ovos. 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 ovos. Eu quero uma dúzia de moléculas de H2. 3 dúzias. 3 vezes 12 moléculas. 3 mols. 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 mols. Moléculas. Beleza? Isso para todo mundo. Certo? Ou seja, esse 3 na frente está dizendo o quê? Que eu tenho 3 mols de H2 reagindo. Certo? A mesma coisa que eu disser que eu tenho 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Pessoal, para vocês terem uma ideia. Uma ideia. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui no Google. Para ser mais rápido. Quantidades de zeros em um mol. Deixa eu ver se aparece. Qualquer imagem. Não tem. O pessoal não fez esse favor para mim, mas dá para me botar aqui, ó. Bem bonitão para vocês, ó. Ó. Esse número quer dizer o seguinte, ó. 6,02. Não, 602. Vou tirar 2. 602. Vou dar 21. Entendam o tamanho desse número. Cada pontinho desse, galera, vai representar 1 milhão. Vai representar 1000, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 18, 21. Pronto. É isso aqui, galera.
1 mol. Certo? Então, 1 mol de molécula significa essa quantidade de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza? Vocês conseguem entender a dimensão disso? Vocês conseguem entender a dimensão disso? Então, dá para vocês entenderem porque que quando eu multiplico por esse valor absurdamente grande, eu consigo agora ter uma quantidade mensurável. Que tipo, eu não consigo pesar 3 moléculas de H2. Eu não consigo pesar. Eu não peso isso aqui. Mas eu consigo pesar 3 mols de H2. Vocês entenderam a diferença? Então, é como se o mol valesse sempre 6,02 vezes 10^23, tipo como uma dúzia vale 12. É isso? Exatamente. Agora, nós temos que entender que os coeficientes estequiométricos eles têm outra função, além de indicar a quantidade de mols do composto, certo? Eles balanceiam, o balneiam ali, mas balanceiam a reação, certo? Balancear, isso, garantir que o mesmo número de elementos que estão nos reagentes esteja também nos produtos. Tipo, galera, vocês conseguem entender que esse 3 aqui, ó, está multiplicando esse 2? Sim ou não? Vocês conseguem entender que esse 1 está multiplicando esse 2? Vocês conseguem entender que esse 2 está multiplicando esse N, que é 1, e esse 3 aqui, ó, como se fosse assim, ó, 2, abre parênteses, 1 vezes 3? Sim ou não? Alguém não consegue perceber isso? Isso aqui está dizendo, ó, que eu tenho 3 moléculas de H2. Ou seja, eu tenho um total de 6 átomos de H2, de hidrogênio. Isso aqui está dizendo que eu tenho uma molécula de N2, quer dizer que eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Isso aqui está me dizendo que eu tenho 2 moléculas de NH3. Ou seja, eu tenho 2 átomos de nitrogênio e 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Entenderam? Entendi. Por isso vem sempre com esses números na frente. Nem sempre, principalmente nas provas. Normalmente o que vem é isso aqui na prova, galera. E aí? Vamos ver, ó. Essa aqui está dizendo que eu tenho quantos hidrogênios? 2. Aqui está dizendo que eu tenho quantos nitrogênios? 2. Aqui está me dizendo que eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Eu pergunto para vocês, a quantidade de hidrogênios que tem nos produtos é igual à quantidade de hidrogênios que está nos reagentes, do jeito que está aqui? Vocês conseguem entender que à direita eu tenho 3 e à esquerda eu tenho 2 do hidrogênio? E que para o nitrogênio eu tenho 2 e à direita eu tenho 1? Ou seja, quando isso acontece, a tua reação, a tua equação química não está balanceada. Certo? Ixi, e como é que eu vou saber os valores? Aí, meu querido, entra o balanceamento de reações, que tem como função igualar a quantidade de elementos nos produtos e nos reagentes. Mas como é que eu faço esse balanceamento? Tá travando? Então, espera aí. A internet deve estar ruim por algum motivo. Vê se melhora aí, galera. Tá melhor? Agora? Hein? Melhorou ou tá travando ainda? Som 1, 2. Ei. Oi, 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 Natália. Melhorou, Natália? Natália, som 1, 2. Beleza. Então, a tua, Natália. Bora lá, galera. Seguinte. Então, para balancear, galera, existem várias maneiras. As principais, pelo menos em reações normais, é o chamado método da tentativa e o balanceamento algébrico, certo? Explica aí, então.
Vamos começar com o método das tentativas, certo? Que, para mim, é o mais fácil, certo? E para você fazer balanceamento pelo método da tentativa, você só precisa de uma coisa. Você precisa ser macho, certo? O que é macho, pessoal? É um mnemônico. Professor, o que diabo é um mnemônico? É uma frase, uma palavra, que vai te lembrar alguma coisa, certo? Como assim macho? Macho são as iniciais, pessoal, de metais, ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio. Macho. O que é esse macho, pessoal? Galerinha, é uma sequência que eu vou utilizar no balanceamento pelos métodos das tentativas. Professor, mas o que é esse método da tentativa? Galera, nada mais é do que eu sair atribuindo valores aleatórios, certo? Valores estequiométricos aleatórios, até que eu ache a combinação correta. Certo? Entenderam isso? Eu não tinha aqui os valores de 3, 1, 2? 3, 1, 2? Então, se eu da minha cabeça tirar 3 e botar 1 aqui e 2 aqui, eu não consigo balancear essa reação? Só da minha cabeça. Mas eu posso também botar 2, 1, 3. Aí não vai estar balanceada. Mas eu posso também botar 2, 2, 2. Eu estou tentando. Então, isso é o método das tentativas. Vocês concordam comigo que o método da tentativa é tentar? É tentar. Só que não vamos ser burros. A gente tenta de uma forma coordenada, de uma forma inteligente, e a forma inteligente de tentar adivinhar os coeficientes estequiométricos é utilizando o método do macho, que é seguindo essa sequência de balanceamento aqui, ó. Eu vou começar a balancear minha equação pelos metais. Professor, eu não sei o que é um metal, não. Aí você vai lá na minha aula passada e vê o que é uma ligação metálica e onde é que os metais se encontram na tabela periódica. Certo? Se na tua equação química tiver um elemento metálico, você vai começar o balanceamento por ele. Se não tiver metal, aí eu vou para o próximo. São os ametais. Certo? Quem são os ametais? Todo mundo que não é metal. Professor, eu não sei o que é metal, não. Vai lá para a tabela periódica para você relembrar o que é metal. A metal. Certo? Se tiver metal, você balanceia o metal. Certo? Mas, professor, a sequência está me dizendo aqui que eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles não são ametais? São. Só que esses três são especiais, tá bom? São os ametais diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, qualquer metal que não seja carbono, hidrogênio ou oxigênio, eu vou balancear primeiro. Depois eu vou para o carbono, depois eu vou para o hidrogênio e depois eu vou para o oxigênio. Galera, eu garanto a vocês, garanto que 99% dos balanceamentos você consegue fazer por esse método. Eu não estou exagerando, é 99%. Beleza? Sim. O que é que isso tem a ver com balanceamento pelos métodos das tentativas? Tem a ver que é uma sequência de balanceamento que facilita o processo. Vamos fazer alguns exemplos e vocês vão entender como é fácil isso. Ó, vamos aqui, ó. Tem metal nessa equação? Não. Hidrogênio, nitrogênio não são metais. São ametais, certo? Professor, então eu vou usar metal. Metal não tem. Então agora eu vou usar metais que não sejam carbono, hidrogênio ou oxigênio. Beleza? Eu tenho hidrogênio. Vamos lá. Quem é o único metal aqui que não é nem carbono, nem hidrogênio, nem oxigênio? Todo mundo consegue perceber que esse cara é o nitrogênio? Sim ou não? Vocês estão me acompanhando? O meu raciocínio? Que o ametal aqui é o nitrogênio, que não é nem carbono, nem oxigênio, nem hidrogênio? Você está pegando isso? Eu tenho quantos hidrogênios desse do lado esquerdo? 2. Eu tenho quantos do lado direito? 1. Não, ó. 1, 2. Qual é o número que eu tenho que multiplicar essa molécula para que eu tenha 2 desse lado e 2 desse lado? Me digam aí no chat. Se travar o áudio, me avisa. 2, exatamente, galera. 2. Certo? Agora tem aquele esquema. 2 vezes 1
Se não tem nada aqui do lado do nitrogênio, é que é 1, tá bom? 2 vezes 1 é 2. E aqui eu tenho quanto? 2. O nitrogênio está balanceado? Está balanceado. Agora, pessoal, eu vou para dar sequência. Já foi a metal. Ok. Tem carbono na minha molécula, na minha equação? Não tem. Tem hidrogênio na minha molécula? Tem. Então vamos balancear o hidrogênio. Eu tenho quantos hidrogênios aqui, pessoal? 2. Eu tenho quantos aqui, pessoal? 2 vezes 3. Isso aqui vai dar quantos hidrogênios? 6. Qual é o número? Eu sempre vou botar o número no menor, tá bom? Que eu tenho que multiplicar aqui para que dê 6. Me digam aí. 3. Exatamente. Tem oxigênio? Hidrogênio está balanceado. 6 aqui, 6 aqui. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 3 é 6. Tem oxigênio? Não tem. Beleza? Então, pessoal, em tese está balanceado. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos conferir. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. 2 nitrogênios. 2 vezes 1, 2 nitrogênios. Minha reação está balanceada. Me digam, do fundo do coraçãozinho de vocês, se isso é difícil. Eu sei que é um terror no ensino médio. Eu passei por isso. Mas isso não é difícil. Vamos pegar uma ficha, professor. Agora o seu botão foi para lascar. Essa aqui tem 4 elementos. Bora lá. Isso é difícil mesmo. Tem metal nessa reação? Tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio e só. Ou seja, não tem metais. Tem alguma metal que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio? Não. Só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então já pulo mais uma etapa. Tem carbono? Tem carbono. Tem quantos carbonos desse do lado esquerdo? Ó, vamos olhar para tudo. Ó. 2 carbonos. E do lado direito? 1 carbono. Então, onde é que eu tenho que colocar o coeficiente estequiométrico? No cara que tem carbono. Quantos eu preciso multiplicar essa molécula para que ela se iguale com a da esquerda? Me digam aí. Hein? 2. Agora eu tenho o quê? 2 vezes 1, 2. C2. Entenderam, pessoal? Vocês estão me acompanhando, people? Balanceia o carbono, professor. Balanceia o carbono. Vamos para quem? Para o hidrogênio. Eu tenho quantos hidrogênios no lado esquerdo todo? Ó? Eu tenho 6 hidrogênios. Tá aqui. Eu tenho quantos desse lado? Eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu vou ter que multiplicar o cara que tem menos, né? Para chegar no que tem mais. Qual o número que eu tenho que multiplicar essa molécula de água para que eu tenha 6 hidrogênios? Hein? 3. Exatamente. Natália, Vitória, vocês estão entendendo, graças a Deus. Beleza? Então, 3 vezes 2, 6. 6 hidrogênios. Poxa, balancei hidrogênio. Show, professor. Isso é muito fácil. E agora? Agora falta o oxigênio. Galera, eu tenho essa molécula aqui que tem oxigênio e eu tenho essa molécula aqui que tem oxigênio. Como é que eu faço? Eu preciso ter a mesma quantidade nos reagentes que nos produtos. Então, vou pegar o total. Essa molécula aqui tem quantos átomos de oxigênio, pessoal? 1. Essa molécula aqui tem quantos átomos de oxigênio, pessoal? 2. Você coloca assim, tá bom? Pra você entender. Agora aqui do lado direito, ó, essa molécula tem quantos átomos de oxigênio? 2 vezes 2, 4. Todo mundo percebe isso? E essa molécula aqui? 3 vezes 2, 3 vezes 1, 3. Todo mundo entendeu isso? Que, ó, eu tenho várias moléculas que têm oxigênio e eu preciso saber o total nos reagentes e o total nos produtos. Se eu sei disso, olha o pensamento. Onde é que eu tenho mais oxigênios? Do lado direito ou do lado esquerdo da molécula? Do lado da equação, desculpa. Do lado direito da equação, do lado esquerdo da equação. Nos produtos ou nos reagentes?
Onde é que eu tenho mais oxigênio? Lado direito da molécula. Eu tenho quantos no total? 7, ó. 4 mais 3 é quanto? 4 mais 3 é quanto? 7. Ou seja, eu tenho que multiplicar ou essa molécula por um número que o total vai dar 7. Desse mais esse. Aí eu pergunto para vocês, eu vou multiplicar qual? Essa ou essa? Eu pergunto e já respondo. Você multiplica a mais simples. Quem é a molécula mais simples? O2 sozinho. Eu vou atribuir o coeficiente estequiométrico para ele. Por quê? Porque se eu mexer nessa aqui, cara, eu vou mexer com carbono, vou mexer com hidrogênio e vou mexer com oxigênio. Ou seja, eu vou bagunçar todo mundo que eu já balanceei. Enquanto se eu mexer nessa aqui, que é mais simples, eu mexo somente na quantidade de oxigênio, que é quem eu estou tentando balancear. Beleza, pessoal? Então me digam aí, galera, se vocês entenderam mesmo. Eu vou mexer na mais simples. Qual é o número que eu vou multiplicar aqui que vai dar um valor que somado com 1 dá 7? 3. 3. 3 vezes 2 é 6. 6 mais 1 é 7. Está balanceado. Todo mundo entendeu isso? Se não entendeu, eu repito. Isso que o senhor falou agora por último. Vamos lá. Olha aqui, ó, Rita. Balancear que dá 7, 3. Vamos lá, ó. Eu tenho que multiplicar. Essa aqui você entendeu que eu vou mexer na molécula mais simples, ou seja, eu vou mexer nessa. Certo? Eu entendi. Pronto. Se eu multiplicar, qual é o número que eu vou ter que multiplicar essa molécula para que o total nos reagentes de oxigênio dê 7? Vamos lá. Se eu multiplicar por 2, 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 dá 5. Não é? 5. E se for 3? 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Entendi. 6. 6 mais 1, 7. Aí fica com 7 aqui e 7 aqui. Balanceou os oxigênios. Entendeu? Entendi. Pois pronto, galera. E aí, pessoal, é difícil? O que é que precisa fazer, pessoal, para não errar isso aqui na prova? Treinar. Treinar. Olha, pessoal, balanceamento é importante vocês treinarem independente de vocês terem uma prova pesquisada. Por quê? Porque se você pode se embananar na prova numa questão besta ou perder 0,75 só porque você não resolveu pelo menos umas 10 questões de balanceamento. Certo? Então, treinem em casa. Vamos pegar uma para fechar. Eita, menino, que agora foi pesada essa aí. Tem até parêntese no meio. A galera é muito fácil. Vamos começar pela sequência do macho. Metais. Tem metal? Dessa vez tem metal, finalmente. Eu tenho um ferro e tenho um sódio. Eu começo com qual, professor? Com o que você quiser. Eu vou começar com ferro. Vamos lá. Eu tenho à esquerda, ó, um átomo de ferro. Eu tenho à direita, ó, 2 átomos de ferro. Onde é que eu vou multiplicar? Qual o valor que eu vou multiplicar esta molécula para igualar a quantidade de ferro? 2 a 1. Todo mundo entendeu isso? Agora eu tenho 2 átomos de ferro, 2 átomos de ferro. Balanceei o ferro, balanceei o ferro. E agora? Eu ainda tenho um metal? Tenho um sódio. Então vou ter que balancear esse sódio. Eu tenho quantos átomos de sódio aqui, ó? 2. Eu tenho quantos átomos de sódio aqui, ó? 1. Então, qual é o valor que eu tenho que multiplicar? O cara que está com menos para que ele iguale o que tem mais? 2 vezes 1 é 2. Agora ficou, ó, 2 sódios. 2 sódios. Tem metal ainda? Deixa eu ver, carbono, oxigênio só. Não, não tem mais metal, então acabou os metais. Tem algum metal que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio? Não tem. Então, vou pular para o carbono. Tem carbono? Sódio, carbono. Tem carbono, tá aqui, um carbono. E aqui, pessoal, tem quantos carbonos? 1 ou 3? Me respondam. Essa molécula tem um carbono ou tem 3 carbonos? Por quê, galera? Porque ó, eu tenho um parêntese. Ó. Lembra da matemática? O que esse parêntese significa?
significa que esse 3 está multiplicando o O, está multiplicando o C. Beleza? Propriedade comutativa. Olha, eu me lembro do ensino médio. Certo? Propriedade da multiplicação, propriedade comutativa. Então, é 3 vezes 3 dá 9 oxigênios e 3 vezes 1 dá 3 carbonos. Ou seja, eu tenho 3 carbonos. Eu tenho quantos carbonos aqui, pessoal? 1. Então, eu tenho que botar quanto aqui do lado nessa molécula? 3. Não é não? Para igualar os carbonos? Sim ou não? Qual foi o problema aí? Agora eu tenho quantos sódios? 3 vezes 2, 6 sódios. Eu não tinha deixado só com 2 sódios? Não, eu tenho 6, Natália. 3 vezes 2, 6 sódios. Agora eu tenho 6. Eu não tinha deixado só com 2? Eu faço o quê? Volta. Rebalanceia quem tu desbalanceou. Então, agora eu tenho 6 sódios. Qual o número que vai multiplicar 1? Repito. Deixa eu voltar aqui. Repito. Vamos lá. Beguinho. Você entendeu até aqui? Balancei ferro, balancei sódio. Você entendeu que aqui eu tenho 3 carbonos? Por que 3? Porque esse número está multiplicando o carbono, que está depois do parênteses. Começa do começo. Começo. Vamos lá. Começando pelo macho. Qual é o primeiro elemento da sequência que eu vou balancear? Metais. Quem são os metais? Eu não vou nem colocar o que eu já planejei. Eu vou fazer até o contrário, para você ver como dá certo. Certo? Eu vou começar pelo sódio. Que eu tenho que metais aqui? O ferro é metal e o sódio é metal. Tanto o ferro como o sódio são metais. É só olhar na tabela periódica. Certo? Então eu posso começar a balancear pelo sódio, se eu quiser. Eu tenho quantos sódios aqui, pessoal? 2. Vocês conseguem perceber que eu tenho 2 átomos de sódio aqui? E aqui eu só tenho 1 átomo de sódio? Certo? Qual é o número que eu vou multiplicar aqui que vai balancear esse sódio? 2. 2 sódios, 2 sódios. Certo? O sódio está balanceado? Tá. Agora eu vou para quem? Continuo com metal, porque eu ainda tenho ferro para balancear. Eu tenho quantos átomos de ferro aqui, pessoal? 1. Eu tenho quantos átomos de ferro aqui? 2. Então, eu preciso ou não preciso igualar a quantidade de ferros? Preciso. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar 2 aqui na frente. 2 ferros, 2 ferros. 2 sódios, 2 sódios. Beleza? Até aqui tá de boa, pessoal? Aqui tá fácil. Certo. Qual é o lance agora? Terminei os metais. Terminei. Tem ametal, não metal, que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio? Não, não tem. Então também não preciso balancear nenhum metal. Eu vou para quem agora? Eu vou para o carbono. Eu tenho carbono... Professor, desculpa, mas o Cl não é a metal, não? Boa! Você não me responde, ó, galera. Valeu, doutor. 2. 2. Exato. Cl é a metal. Valeu, 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 valeu. Valeu. Então, bora lá. Eu tenho 2 cloros. Eu tenho quantos cloros aqui? 2 vezes 3. 6. Certo? Então, você entende que eu vou ter que trocar esse coeficiente aqui, então? Por 6. Então vai ficar 6Na6Cl, 6Cl. Percebeu que quando eu mexi nos ametais, eu baguncei o balanceamento que eu tinha feito por sódio? Era 2 e 2, estava tudo fechado? Não era? Agora tem 6. O que é que eu faço? Eu tenho que voltar para cá. Volta para o anterior. Para quê? Para deixar ele certinho. Agora eu tenho quantos sódios aqui?
6. Eu tenho quantos sódios aqui? 2. Qual o número que eu vou ter que multiplicar 2 para dar 6? 3. Pronto. Então, balancei metais. Vamos conferir. 3 sódios, 6 sódios, 2 ferros, 2 ferros. Então, tá ok os metais. E os não metais? 6 cloros, 6 cloros. Os dois estão balanceados. Tanto metal como não metal estão balanceados. Beleza? E agora vem para quem? Vem para o carbono. Certo? Aqui o meu carbono. Ó. Eu tenho quantos átomos de carbono aqui, pessoal? 3. Lembra que esse 3 aqui está multiplicando todo mundo da molécula. Eu tenho quantos átomos de carbono aqui? 3 carbonos. Está balanceado o carbono já? Hein? Tá. Então eu não preciso mexer no carbono, né? Se já está balanceado. Tem hidrogênio? Tem não. Tem oxigênio? Tem. Vamos lá. Eu tenho quantos oxigênios aqui, ó? 3 vezes 3. Isso vai dar quanto? 9 oxigênios. Professor Bruno, Oi. só uma dúvida. Então, aqui no CO3, quando ele estiver dentro do parênteses, ele não influencia em nada. Só o que está realmente fora que vai dizer a quantidade da molécula, é assim? Esse 3 aqui do carbono, que está Não, ele vai dentro do multiplicar quem está parênteses. dentro, por exemplo. Mas para Aqui fazer não o tem 3 não. balanceamento, ele não entra, Aqui é não, 1. né? O 3 está para o oxigênio, tá vendo? Ele entra aqui, ó, multiplicando 1. 3 vezes 1 que dá quanto? 3. Entendeu? Ah, sim, entendi. Hein? Entendeu? Deixa eu pegar, por exemplo, aqui, H3. Entendi, professor, que ele está no oxigênio. Não. Eu coloquei como se fosse o CO fosse o carbono, mas um é um e outro é outro. Lá, ó, Fe, PO4, Fe3, PO4, 2. Fe3, PO4, 2. Tem quantos átomos de fósforo? 2. Você tá vendo que ele está multiplicando por fora? Tem quantos átomos de oxigênio? 8. 8. 4 vezes 2. Percebeu? Percebeu? Entendi, professor. Então entendi. aqui, ó. Beleza? Então, olha para cá, ó, rapidinho. Três moléculas dessa aqui, ó. Na2CO3. Tem quantos átomos de oxigênio? 3 vezes 3, 9 átomos de oxigênio. Agora olha para cá. Eu tenho quantos átomos de oxigênio nos produtos? 3, multiplicando por 3. Vai dar quantos átomos de oxigênio? 9 átomos de oxigênio. Todo mundo percebeu que isso não é 90 não, viu, pessoal? 9 átomos de oxigênio. 9 com 9. Está balanceado o oxigênio também? Tá? Sim ou não? Está. Então, vamos conferir? Beleza? 2 ferros, 2 ferros. 6 sódios, 6 sódios. 2 vezes 3, 6 cloros. 6 vezes 1, 6 cloros. 3 carbonos, 3 carbonos. 9 oxigênios, 9 oxigênios. Está balanceada a minha equação. Então, esse daí que é CO3 tem parênteses, já está balanceado. Como assim? A questão já dá ele balanceada? Aqui, José. Não, o que eu balanceio é a molécula toda. A diferença é que é o seguinte. Nessa molécula, Na2CO3, eu só tenho um grupo CO3. É tipo assim, ó. Aí, Eu tenho um sempre que Na2. tiver em parênteses e tiver desse jeito aí, multiplica. Isso. Ó, nessa aqui, é como se eu tivesse isso aqui. É um sal, tá bom? Composto iônico. Certo? Na+, CO3 2 menos. Beleza? 2 átomos de Na3 e um grupo CO3. Ó. Um grupo CO3. É isso aqui todinho. Um ânion CO3.
certo? Se eu quiser olhar agora para essa aqui, como é que eu vou ver isso aqui? Eu vou ver Fe 3 mais, Fe 3 mais. Não são dois FeO? Certo? E quanto CO3? Vou ver 3 grupos dele. CO3, CO3, CO3. É isso aqui que significa esse 3zinho aqui, ó, que está entre parênteses. Eu tenho 3 grupos CO3. É tipo quando vocês viram lá as bases, as tetrabases, como é que elas eram? P, por exemplo, PB, OH, 4. O que é que isso quer dizer? Que eu tenho OH, OH, OH e OH. Eu tenho 4 grupos OH. Conseguiram entender isso? Sim. Beleza? Então, o que Obrigada. significa esse parêntese? Que eu tenho 3 grupos CO3. Certo? Pessoal, foi difícil isso aqui? Vocês conseguem fazer balanceamento dessa forma? Hein? Professor, é um pouco complicado, viu? Tem que ter Beleza. muita atenção. Tem. Para errar por besteira, mas é assim, ó. Aqui é a questãozinha de atenção, certo? O que a gente tem que fazer para não errar, pessoal? Treinar. Eu tenho certeza que algum de vocês costura. Eu já costurei. Pois é. Tu coloca fácil aquela linha no buraco da agulha? Não, eu costurava em bordado. Tá, Não tinha que coloco. botar a linha no buraco pronto. É fácil. Rapaz, do começo não é não, viu? Pronto. No começo não é mesmo quando enfiar a linha no buraco da agulha. Você vai treinando, no instante você pega o jeito. Quer dizer, então, professor, que se eu assistir só essa sua aula aqui de 1h30 e ver esses 3 exemplos de balanceamento, eu não consigo fazer a prova? Não. Você vai provavelmente errar a questão de balanceamento. Ou vai pelo menos ter muita dor de cabeça. Passar meia hora numa questão que você é para passar 5 minutos. Certo? No máximo. O que a gente tem que fazer é o quê? Treina. Você botar no Google. Balanceamento e questão. Questão de balanceamento, você vai pegar uma pá de questão de balanceamento. Aí vocês vão tentar por meta tentativa, tá bom? Existem balanceamentos mais complexos. Certo? Existem balanceamentos mais complexos. Mas não vem ao caso a gente falar aqui agora. Vocês vão ver outras disciplinas. Beleza? Posso seguir? Pois é, tem um algébrico. Eu prefiro o algébrico. Quer dizer, eu prefiro esse, tá bom? Dá menos trabalho. Certo? E esse algébrico ele é mais fácil, né? Na verdade, ele é mais complicado. Mas ele salva quando o método da tentativa não dá certo. Porque, galera, é o seguinte. O método da tentativa vai resolver em 99% dos casos. Mas tem aquele 1%. É tipo a música do Wesley Safadão, sabe? Que não sai no balanceamento da tentativa, mas nem com reza braba. E é o algébrico que vai salvar. Certo? Por exemplo, olha para essa reação. Essa reaçãozinha ela é complicada. Certo? Dá para fazer pela tentativa? Dá. Mas ela é complicadinha. Então vamos fazer ela pelo método algébrico. O método algébrico, pessoal, é como ele está dizendo, ele é algébrico. Ele é um monte de continhas matemáticas que vocês vão repetir. Beleza? Qual o primeiro passo? Sei que eu vou dar o passo a passo do método algébrico. Vai ficar gravado, Nath. Não se preocupe não. Eu vou primeiro colocar as letras no lugar dos coeficientes. Eu não tinha que botar, na verdade, sei lá, na tentativa 2, 1, 3, 4. Eu vou botar letras. A, B, C e D. Incógnitas, valores que eu vou descobrir. Depois, eu vou separar os elementos químicos e formar equações. Tipo, vocês vão entender isso aqui como se fosse assim, ó. A mais B igual C mais D. Vocês vão entender mais ou menos dessa forma agora essa reação, certo? Essa equação. Só que eu tenho que fazer isso multiplicando pelos elementos. Eu vou fazer isso para cada elemento. Então, por exemplo, eu tenho um carbono desse lado? Tenho. Carbono aqui, carbono aqui. Eu vou fazer o quê? Para os carbonos. 3 vezes A igual a 1 vezes C. Percebeu? 3 carbonos multiplicam o coeficiente A.
e um carbono, multiplica o coeficiente C. Isso aqui é como se fosse um sinal de igualdade. 3A vezes 1C. Entenderam, sim ou não? Pronto. Para o hidrogênio, então, eu tenho o hidrogênio aqui, ó, 8 vezes o coeficiente A. E eu tenho o hidrogênio aqui, ó, 2 vezes o coeficiente D. 8A vezes igual a 2D. Agora, olha para o oxigênio. 2 oxigênios vezes B. 2 oxigênios vezes C. 1 oxigênio vezes D. Aí tu vai ter 2B, 2 vezes C mais D. Percebeu? Ó? 2 vezes C mais 1 vezes D, que dá D. Vocês entenderam como é que eu montei essas equações? Sim ou não? Entendi. Vai dar em quê? Isso aqui, pessoal, é metade do método algébrico. É você entender como é que eu monto essas equações. Qual é a outra metade? Encontrar os valores para cada um desses aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar um deles. Pode ser qualquer um, ou A, ou B, ou C, ou D, e vou dizer que é 1. Certo? Ou A, ou B, ou C, ou D, eu vou dizer que o valor dele é igual a 1. Para quê que eu vou fazer isso? Para que eu possa achar o máximo possível de números. Como é que eu vou escolher? Eu vou pegar aquele que eu vou dizer que ele é 1, ele vai me dar o máximo de valores de outros números, certo? De outras letras. Por exemplo, se eu disser que A é 1, ó, vou atribuir um valor aleatório para uma das letras e determinar o resto pelas equações. Eu vou considerar A igual a 1. Vamos considerar A igual a 1. Pode ser o B? Pode. Pode ser o D? Pode. Pode ser o C? Pode. Você vai escolher aquele que melhor lhe convir. Eu gosto do A igual a 1 para essa equação. Então, diz que o A é 1. Se o A é 1, eu começo a brincar com as equações. Ó. Se A é 1, 3 vezes A igual a 1 vezes C. Substituir esse A por 1. Vai dar 3 vezes 1 igual a 1 vezes C. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes C é C. C é igual a 3. Todo mundo entendeu isso? Equação de primeiro grau? Hein? Aí eu boto lá. C é igual a 3. Vamos lá. Se A é igual a 1, 8A, 8 vezes A, igual a 2 vezes D. Substituir o A por 1. 8 vezes 1, igual a 2 vezes 1, é 8. 2 vezes D é 2. Então fica 2D igual a 8. Se eu quero isolar o valor D, eu vou pegar o 2 e vou passar para o outro lado. D é igual a 8 sobre 2. D é igual a 4. Aí eu boto lá que o valor de D é 4. Por fim, eu vou pegar ali a última equação. Ó. Se eu sei que C é 3 e D é 4, eu consigo achar ou não o valor de B, já que 2B é igual a 2 vezes C mais D. Eu sei o valor de C e sei o valor de D. 2 vezes B é igual a 2 vezes 3 mais 4. 2B é igual a 10. B é igual a 10 sobre 2. B é igual a 5. Todo mundo entendeu? Como é que eu achei esses 4 valores aqui? Ó? Hein? Foram equações de primeiro grau. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Hein? Professor, aí onde você colocou as letras, aí agora você vai substituir pelos valores que o senhor encontrou, não é isso? Exatamente. Tendo esses valores, é só substituir. Ó. E na letrinha, A, B, C, D, substitui. 1, 5, 3 e 4. Ó. A é 1, B é 5, C é 3, D é 4. Vamos ver se balanceou. 3 carbonos, 3 carbonos. 1 vezes 8 óxidos de hidrogênios. 4 vezes 2, 8 hidrogênios. 10 oxigênios. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10 oxigênios. Balanceou. Eu consigo fazer pela tentativa? Consigo. Também. Esse aqui é um caso que dá para fazer pela tentativa tranquilamente. Existem equações mais complexas que basicamente só saem pela tentativa pelo método algébrico? Algumas são.
Meu conselho para minhas provas. Qualquer um dos dois funciona muito bem. O que você aprender, você vai fazer a prova boa, sem estresse. Meu conselho para a prova de concurso. Aprenda o método das tentativas. Esteja craque no método das tentativas. Saiba fazer o método algébrico. Caso você enganche. Por quê? Porque, pessoal, fazer isso aqui demora. Principalmente se for uma equação difícil. Isso aqui demora para fazer. Se for uma equação difícil, meu Deus, você faz umas 5 vezes até achar as equações que batem. Certo? E prova de concurso você não pode demorar. Tá bom? Nem a minha também tem tempo de limite de 2 horas. Então, sinceramente, o meu conselho é que pegue o método da tentativa para a prova. Certo? Pegue lá o macho bem direitinho. Pegue o macho não que fica feio. Pegue o método macho. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. E treinem até vocês ficarem craques. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Show de bola. Nada, não dava para fazer pela tentativa, não? Dava. Mas às vezes, aí o método algébrico vem e salva. Salva mesmo. De primeiro, o método algébrico, eu gostava mais dele. Só que depois que eu aprendi essa sequência do macho, é tão simples fazer por ela, que eu parei de usar o método algébrico praticamente. É você treinar que você desenrola quase tudo. Beleza, entendi. E agora? Agora nós vamos começar a ver estequiometria mesmo. Certo? Como eu já defini com vocês, estequiometria, certo? Vamos resumir da seguinte forma. Eu tenho já defini para vocês a estequiometria. O que é estequiometria? Agora a gente vai abordar as leis que regem essas relações estequiométricas. Ufa, eu pensei que já era o quê? Ah, que já era estequiometria? Não, isso é só balanceamento. Estequiometria é fácil, estequiometria é regra de 3. O negócio é interpretar, é vocês aprenderem a pensar estequiometricamente. Pensar, vocês entenderem a equação química. Aí o negócio fica mamão com açúcar. Certo? Primeiro, pessoal, vamos entender as 2 leis que regem isso aqui, tá bom? São as leis ponderais, certo? Que são leis que relacionam as massas dos participantes de uma reação, certo? E eu também tenho as leis volumétricas. Quem é que nem me lembra dessa matemática do matéria? Matéria é uma... Agora você está lembrando. Eu não sei se vocês estão inscritos no nivelamento da faculdade. Se vocês estiverem no nivelamento, a minha próxima aula é de estequiometria. Se vocês quiserem revisar, é balanceamento de estequiometria. Se quiserem ver de novo a aula, só que em vez de ser 1 hora, é 3 horas de aula. Então, uma lapada de estequiometria até dá uma dor de cabeça. Então, eu vou ter tudo revisado. Não sei se dá para se inscrever ainda no nivelamento. Eu acho que não, nem sei. Beleza? Leis volumétricas relacionam os volumes dos participantes de uma reação. Então, as ponderais relacionam as massas e as volumétricas, olhe, relacionam os volumes. Certo? Quais são as leis ponderais, professor? É a lei da conservação das massas e as leis das proporções definidas. E a volumétrica é a lei de Gay-Lussac. A gente vai analisar cada uma dessas leis, tá bom? O que é a lei da conservação das massas, pessoal? É uma frase que vocês já devem ter ouvido falar. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso quer dizer o quê? Que é o Rei Leão, pessoal. É o ciclo sem fim. Você tem tudo na natureza, todas as reações químicas, elas têm uma conservação de massa. Isso quer dizer o quê? Que um reagente se decompõe e forma um produto sempre com a mesma massa total, certo? De reagentes que eu tinha. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho 10 gramas de reagente e elas reagem completamente, eu vou formar 10 gramas de algum produto. Certo? E ele provou isso. Lavoisier foi lá, eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Ele falou e provou que isso acontece. Ele pegou
um recipiente fechado, pegou um bloquinho de óxido de mercúrio, 20 gramas no total, com ele fechadinho, e começou a aquecer. Quando ele aqueceu esse negócio, o mercúrio derreteu, virou mercúrio líquido e o oxigênio se desprendeu da amostra de mercúrio. E ele pesou. Adivinha? Deu 20 gramas. Por que é que o pessoal não conseguia fazer esse experimento na época? Porque o pessoal deixava a tampa aberta. Se você deixar a tampa aberta, o oxigênio vai para onde? Vai-se embora. Aí você tem uma diferença de massa. Mas quando o sistema está fechado, você pode levar essa frase a cabo. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A massa de reagentes deve ser igual à massa de produtos. Beleza? Isso parece com o que, pessoal? Balanceamento. A quantidade de mols de reagentes deve ser a quantidade de mols de elementos de produtos. A mesma quantidade de elementos nos reagentes deve ter a mesma quantidade de elementos nos produtos. Vocês conseguem perceber essa semelhança da lei ponderal de conservação de massa com o balanceamento? Sim ou não? Show. Após vários experimentos realizados, o mesmo fenômeno foi observado. Certo? Dessa forma, Lavoisier elaborou a seguinte lei. Em um sistema fechado, a massa total dos produtos é igual à massa total dos reagentes. Por exemplo, nessa reação aqui, ó, se ele colocar 56 gramas de óxido de cálcio para reagir com 18 gramas de água, ele vai formar 74 gramas de hidróxido de cálcio. Se ele pegar, ó, entendeu? 74, 74. Beleza? Entenderam? Lei da conservação de massas. Show? Bora lá. A outra lei, pessoal, é a lei de Proust, ou lei das proporções definidas. O total, toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, a água ela é composta por 2 gramas de oxigênio e 16 gramas de 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Uma molécula de água. Certo? Ou seja, eu tenho uma proporção de 1 para 8. Sempre. Qual é o efeito disso? Que se eu pego 90 gramas de água, eu vou ter 10 gramas de oxigênio, e 10 gramas de hidrogênio e 80 gramas de oxigênio. Se eu usar 45 gramas de água e decompor, eu vou formar 5 gramas de hidrogênio, 40 gramas de oxigênio. Percebam que a composição da água ela é regida por uma proporção definida entre os elementos que a constituem. Ficou claro? Ou não? Se vai ficar escuro, galera, é só dizer. Explica. Explico. Vamos lá. A água ela é formada por quê? Por hidrogênio, 2 moléculas, e oxigênio, certo? Show? Se eu pegar 18 gramas de água e decompor 18 gramas de água, eu vou formar, eu consigo medir isso no laboratório, 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Certo? Se eu pegar 18 gramas de água e decompor aqui na minha casa, agora, eu vou formar 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Se eu for para Marte, no futuro distante, e eu for lá e eu decompor uma molécula de água, eu vou formar 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Vocês entenderam isso? A composição da água é fixa. A proporção entre hidrogênios e oxigênios lá dentro são fixas. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar 90 gramas de H2, 90 gramas de água e decompor essas 90 gramas, eu necessariamente vou formar 10 gramas de hidrogênio e 80 gramas de oxigênio. Se eu pegar só 45 gramas de água, 5 gramas de hidrogênio
e 40 gramas de oxigênio. Qual é a consequência Bruno, eu não direta? entendi Oi, essa Natália. parte. Por que que o hidrogênio é o 5 e o oxigênio tem que ser o 40? Por que que o hidrogênio Proporção. tem que ser... Proporção. Ó, se 9 gera 1, 45 vai ser quanto? X. Regra de 3. 9 vezes X igual a 45 vezes 1, que dá 45. X vai ser igual a 45 dividido por 9, que vai dar, Ah, agora entendi. entendeu? É uma proporção. A mesma coisa eu posso fazer para cá, ó. 9 está para 8. Deixa eu facilitar a minha vida. 1 está para 8, assim como 5 está para X. 1 vezes X é X, 5 vezes 8, 40. Eu acho o valor de oxigênio. É uma proporção, tá bom? Quais são as vantagens disso aqui? Se eu conheço a proporção base, que é 1 para 8, eu só preciso saber a massa de água, que eu sei a quantidade da sua decomposição, sim ou não? Se eu conheço a proporção, qualquer massa de água que eu vier a decompor, eu sei quanto vai ser formado. Verdade ou não? Já que eu conheço a proporção. Hein, pessoal? Está bagunçando aqui. Explica de novo. Essa parte que eu entendi, certo? Da proporção. Só essa última fala que você disse. Quero saber o seguinte, Natália. Se eu te disser, se tu souber que 9 gramas de água vão se decompor em 1 grama de oxigênio e 8 gramas de 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Se eu te chegar para te dizer, Natália, pois eu quero saber se eu pegar 2.000 gramas de água, quanto de hidrogênio e quanto de oxigênio vão ser formados? Você consegue descobrir para mim se você conhece esses valores aqui da proporção? Sim ou não? Hein? Regra de 3, ó. Tu vai achar? Ou não vai? Hein? Foi ou não foi ainda? Repetir de novo. Travou. Bora lá. Vamos lá. Eu quero dizer o seguinte, Natália. Se eu conheço as proporções definidas, que é a lei de Proust, eu consigo, para qualquer quantidade de água que eu apresentar, eu consigo determinar a sua decomposição, a massa dos seus componentes. Só isso. Qual é a consequência direta aí disso para a nossa relação, para a nossa equação química? Certo? Que eu tenho uma relação estequiométrica entre isso, ou seja, 1 mol de água, eu posso dizer que ele vai formar 1 mol de hidrogênio e, 1 mol, vamos lá, deixa eu botar aqui eu posso dizer o seguinte, ó, H2O, H2 mais O2. Eu tenho essa proporção, está me dizendo o seguinte, se eu balancear isso aqui vai dar 2. Está me dizendo aqui, ó, 2 para 2 para 1. Certo? Aqui está em massa em cima e aqui está em mols. O que é que a lei de Proust, que eu determino para massas, me diz em mols? Que a quantidade de mols, ó, que eu estou indicando aqui, vai formar aqui do lado, ó, 2 mols para 2 mols para 1 mol, 2 para 2 para 1. É uma proporção constante e definida, que é isso que vai me dar a base para fazer as minhas relações estequiométricas. Vocês entenderam? Eu não preciso que você saiba calcular qual é a massa de água, qual é a massa de hidrogênio que vai ser formada quando 2 kg de água se decompõe. Eu não quero isso, tá bom? Quero que você entenda que existe uma proporção definida entre um produto, entre um reagente e o seu produto formado. Certo? Vocês entenderam isso, galera? Sim ou não? Da conservação das massas, vai me dizer que a massa é constante, ou seja, a massa do reagente do produto tem que ser a mesma do reagente.
A lei das proporções definidas te diz que todos os reagentes reagem entre si, formando produtos, seguindo uma proporção constante, ou seja, ele sempre vai reagir naquelas mesmas quantidades. Se estiver passando um pouquinho de um ou faltando um pouquinho do outro, você vai ter o que eu chamo de excesso e limite, que é a próxima aula. Beleza? Vocês estão me ouvindo? Ninguém me responde nada. Estou falando aqui, estou empolgado. Chegou, estou embargando, a voz está engrossando. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Está travando meu computador. Rapaz. O pessoal não está querendo nem escrever mais. Estou entendendo. Obrigado, Gisele. Beleza. O meu tá horrível. Natália, teu áudio tá complicado, hein, cara? Difícil. Mas você faz o seguinte, ó. Você assiste a aula gravada. Se tiver com dúvida, você me pergunta, viu? Você sabe que eu sou bem acessível. Agora complicou mais um pouquinho. Complicou em quê, Júlia? Você entendeu essa questão da proporção? Deixa eu botar um slide em branco aqui. Eu não tô com pressa para entender que vocês entendam isso aqui não, tá bom? Eu de verdade não tô com pressa. Deixa eu botar um slide em branco. O que é que eu quero que você pegue daqui? Quero que você pegue o seguinte. 2 gramas, 2H2O, mais... Não. Deixa eu fazer melhor. H2. 2H2. Mais O2. Formando 2H2O. O que eu quero que vocês peguem daqui, dessa parte? Quero que vocês entendam o seguinte. 4 gramas mais 16 gramas. Não, mais. Melé. H2 mais O2 formando 2H2O. 2H2. O que eu quero que vocês levem daqui? Pessoal, se 4 gramas desse cara reagem com 32 gramas desse cara, pela lei de Lavoisier, quantos gramas de água é para ser formado? Lembra o que é produto e o que é reagente? E deve ser constante. 36 gramas de água. Pronto. Certo? Se eu reajo 8 gramas de água com 64 gramas de O2, eu vou formar quantos gramas de H2O? 72 gramas de H2O. Por quê? Porque a quantidade de massa dos reagentes tem que ser igual à quantidade de massa dos produtos. Beleza. Mas também tem outra proporção que está aqui dentro. Ó. Que proporção é essa? 1 reage com 8 para formar 9. 1 grama reage com 8 gramas para formar 9 gramas. Isso aqui é o que, pessoal? É o mínimo de massa, ou não é? Ó, tudo isso aqui, ó, se eu multiplicar por 4, vai dar 4 gramas, que é aquela que eu botei lá do começo. Se eu multiplicar por 4, vai dar quanto? 32 gramas. Essa aqui, ó. Se eu multiplicar por 4, vai dar 36 gramas. Que é isso aqui. Vocês perceberam que as relações de massa que eu tenho entre hidrogênio, oxigênio e água é sempre na proporção de 1 para 8 para 9? Perceberam isso? Hein? Beleza? E aí, Júlia, você conseguiu perceber isso? Que as proporções sempre vão ser valores fixos sempre. Valores mínimos fixos sempre entre a reação de hidrogênio e oxigênio para formar água. Eles sempre vão reagir, seja aqui, seja em Marte, sempre vão reagir nessa proporção. Certo? Isso é fixo. Beleza? Entenderam isso? Vocês perceberam que Lavoisier, que
Prost, por métodos de massa, chegaram nessas conclusões? Que eu tenho uma quantidade de massa nos reagentes vai ser sempre igual à quantidade de massa de produtos, e que as reações entre reagentes para formar produtos obedecem uma proporção definida de reação? Só que isso tudo é em massa que eles descobriram. Vocês entenderam? Hein? Se vocês entenderam isso, que eles fizeram isso em massa. Agora vamos trazer isso para as moléculas. Vamos pegar aqui, ó, 2H2 mais O2, formando 2H2O. Olhem para as moléculas, galerinha. Para as moléculas. Eu tenho, ó, 2 moléculas de H2. Ou não tenho? Eu tenho uma molécula de O2. Ou não tenho? Vou até fazer assim. Eu tenho uma molécula de O2. Quanto é que eu formei? 2 moléculas, ó, de H2. Ó, cadê? Vermelho. Beleza? Vocês concordam comigo, ó? 2 moléculas de H2, uma molécula de O2, ó, uma molécula de O2, 2 moléculas de H2O. O que é que Lavoisier dizia? A massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Trazendo para a molécula, a quantidade de moléculas nos produtos deve ser igual à quantidade de átomos nos produtos, deve ser a mesma de átomos nos reagentes. Balanceamento de equação. 4 hidrogênios, 1, 2, 3, 4 hidrogênios. 2 oxigênios, 1, 2 oxigênios. Conseguiram visualizar isso? Hein? Sim ou não? Percebeu que, muito parecido com a lei de Lavoisier, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. O número de átomos nos reagentes deve ser igual ao número de átomos nos produtos. Eu tirei da lei ponderal, porque naquele tempo eles não tinham um modelo molecular. Isso aqui é antes de Dalton, tá bom? É antes de Dalton. Eles não tinham ideia daquele modelo de bola de bilhar. Eles não pensavam nos átomos assim. Então você não tinha ideia de molécula. Você tinha ideia de massa. Faz experimento com massa. Tá bom? Então eles acharam essas proporções. Aí você vem para Prost. Prost dizia o quê? 1 grama de água, de hidrogênio vai reagir com 8 gramas de oxigênio para formar 9 gramas de água. Isso é uma proporção mínima definida. Certo? Eu posso fazer vezes 4, vezes 10, vezes 20, vezes 30. Mas a base é 1 para 8 para 9. Presta atenção aqui, ó. 2 átomos para 1 átomo para 2 átomos. Se eu pegar mais 2 átomos, eu vou ou não vou fazer isso aqui, ó. Ó. 4 para 2 para 4. 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, formando 4 moléculas de água. Todo mundo consegue perceber isso? Só que a proporção agora é 4 para 2 para 1. Mas eu consigo ter uma proporção mais básica que essa? Tenho 2 para 1 para 2. Ou seja, as reações ocorrem em números de átomos definidos, com números de átomos definidos. Da mesma forma que ocorrem em proporções de massas definidas. Vocês conseguiram fazer o paralelo entre massa e átomo? Vocês conseguem entender que em função dessa proporção constante de 2 para 1, 2
para 1 para 2, eu consigo fazer relações estequiométricas? Por exemplo, professor, se for 10 átomos de H2, quantos átomos de O2 vão ser na proporção? Se 2 reage com 1, 10 vai reagir com quantos? Com 5. Tal não está seguindo a proporção de 2 para 1? Hein? Me digam aí. Vocês entenderam a ideia? Beleza? Isso aqui, pessoal, isso aqui que eu acabei de fazer para vocês é estequiometria. Por exemplo, professor, o senhor está me dizendo então que se eu tiver 30 átomos de 30 moléculas de H2 e eu tiver 15 moléculas de O2, quantas moléculas de água eu vou formar? Você pode pegar qualquer um dos dois, tá bom? Se a proporção estiver correta, pode ser com 15, ó. Se 1 forma 2, 15 vai formar X. Uma regra de 3, ó. X vezes 1 é X, 2 vezes 2, 15 vezes 2 é 30. Vai formar 30 moléculas. Quer ver? Faz com outra aqui, ó. Faz com essa relação aqui, ó. 2 átomos de H2 reagem formam 2 átomos de H2, formam 2 átomos de H2O. 2 está para 2, assim como 30 está para X. Oxi, 2 vezes 30, 60. Dividido por 2, 30. Deu o mesmo valor. Perceberam, pessoal, que essas duas leis ponderais explicam e justificam os cálculos estequiométricos? Tanto na questão do balanceamento, como na questão das proporções? Beleza? Certo? Ficou claro para vocês isso aqui? Então, os coeficientes estequiométricos se originam nas leis das proporções constantes? Exatamente. A partir disso, a definição da lei de Proust foi definida. Certo? A lei volumétrica, a última, que a gente não vai entrar em estequiometria hoje, entra na próxima aula, vou adicionar com pressa. A lei volumétrica foi definida por Gay-Lussac, certo? Essa é bem simples. O que foi que ele determinou? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos gases participantes em uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Que diabo é isso, professor? No finalzinho só bota um texto de 3 linhas. Galera, isso aqui só está me dizendo isso aqui, ó. É a mesma coisa da lei de Proust. Só que ele não está usando massa. Lavoisier percebeu a mesma coisa com volumes. Certo? É muito parecida. A diferença é que eu aplico para um sistema gasoso. Por exemplo, H2 mais Cl2 formando HCl. Se eu pegar 10 litros de H2 e reagir com 10 litros de Cl2, eu vou formar 20 litros de HCl. Porque eu tenho 1 mol com 1 mol formando 1 mol. Certo? 1 para 1 para 2. Essa é uma proporção fixa também. Isso quer dizer o quê? Que eu consigo também fazer estequiometria utilizando o volume de um gás, ou a pressão de um gás, perdão, utilizando o volume de um gás, contanto que eu tenha temperatura e pressão fixas. Certo? Condições normais de temperatura e pressão. Belezinha? Certo, pessoal? Posso considerar que vocês entenderam? Para vocês não se afobem, não, que agora é que vai começar a brincadeira. Quando? Daqui a 15 dias. Depois fizerem a prova. Que se você entendeu a ideia, entenda o que eu falei para vocês. Estequiometria não é difícil. O difícil é você entender o que você está fazendo. Porque você pega uma questão de estequiometria, ela tem 15 linhas. O balanceamento é mais fácil. Mas você entendeu as leis? Você conseguiu entender o que o Lavoisier quis dizer? E como é que isso se traduz no balanceamento? E o que é que Proust quis dizer? E como é que isso se traduz na estequiometria, na relação estequiométrica? Proporções constantes e fixas. É a mesma coisa aqui para Lavoisier, para Gay-Lussac. Que eu tenho também proporções constantes e fixas com volumes. E se eu tenho proporções constantes e fixas, eu consigo fazer relações estequiométricas? Esse é o lance. Beleza? Então, vamos fazer a chamada. E próxima aula a gente continua. Eu acho que a gente consegue. Próxima aula não. Próxima aula é revisão, viu, pessoal? Vou ver se eu consigo preparar a lista de vocês depois de quinta.
Não consigo antes. Certo? Deixa eu fazer aqui a chamada. Vai. Vai, filho. Escreva o nome de vocês completo. Pessoal, balanceamento, o que é que eu faço? Treine. Não entendi, professor? Pergunte para mim. Estou disponível no chat. Se eu não responder na hora, eu respondo depois. Não respondo, viu? Beleza? Professor, me responde a coisa. Você é o professor do AVA também, onde coloca as matérias, é? Eu que preparo as matérias, mas quem coordena o AVA é a professora Natália, que ela é a tutora. Mas quem prepara as aulas sou eu. Por quê? Não, sobre uma questão, assim. Hoje eu estava resolvendo umas questões de ligações químicas. Aí, assim, É comigo. É, é um conteúdo. Pode dizer, diga aí. Tá escutando, professor, que tá horrível hoje na internet. Tô sim. Não, tô lhe escutando, tô lhe escutando. Tá, né? Aí, assim, Pode falar. é o mesmo sentido do que o senhor explica, mas, assim, umas questões amplas, que eu, assim, fica muito, sei lá, confusa as Mas você perguntas está falando da, do da, conteúdo você tá em si falando que da você avaliação de explica. aprendizagem ou do conteúdo 3? Não, das questõezinhas que tem, né? Você não dá o conteúdo, você não dá os slides, o conteúdo Pronto, da aula em si. Aí as perguntas, as certo. questões, eu não sei se é só eu. É uma coisa assim que não tem sentido e ao mesmo Faça o tempo não tem. seguinte, bate o print da questão, põe no grupo, eu respondo lá para todo mundo. Eu tenho umas coisas que eu Pode fico ser? com tudo e estou errando. Eu tento assim, aí vou lá, volto de novo, vejo as explicações do slide. Hoje mesmo eu respondi duas e errei todas as duas. Pois pronto. Então Porque você está com alguma não é dúvida que do você não está jeito que o senhor entendendo. explica. É uns assuntos. Então bata o print, Pronto, bota lá no grupo, me pergunta no grupo que eu respondo no grupo, porque a tua dúvida pode ser de outra pessoa também. tá certo. Obrigada, viu, Beleza? professor? Eu respondo lá bem direitinho e explico tudinho de novo, se for preciso. Pronto. Tá bom? Depois eu vou lhe aperrear, porque essa Pessoal, última, a minha internet não tá ruim, eu não peguei essa última explicação. aperrei. Pois aperrei. Eu sou aperreável. Tá bom? Um abraço para vocês, boa noite. Até semana que vem para a revisão da prova. Se Deus quiser, eu só quero ver 10. Tá bom? Tchau, tchau. Eu não posso chamar nada, porque tem que fechar.